Bom dia, boa tarde, alunos da disciplina Hidráulica aplicada na agricultura. O nosso objetivo hoje é o estudo do empuxo, ou seja, o empuxo de Arquimedes. Arquimedes foi um cientista que viveu antes da era cristã, entre 282 e 214. Ele era matemático e inventor. Então, empuxo, né, com X. Empuxo, segundo a física, é uma força vertical que atua sobre todos os corpos mergulhados em um fluido. Essa força é conhecida como princípio de Arquimedes. Ou seja, essa força atua verticalmente para cima, sobre os corpos totalmente ou parcialmente imerso num fluido. Aqui o nosso caso, a água. A outra característica dessa força tem o mesmo valor do peso do fluido deslocado pela imersão do corpo. Ou seja, o empuxo é a resultante das forças aplicadas pelo o fluido. Vamos imaginar aqui um balde de 20 litros, cheio d'água. Aí você tenta fazer uma bola, a imersão de uma bola no interior do balde. O que vai acontecer? Você vai verificar que um volume igual de água transborda, sai de dentro do balde para fora. Então, o peso específico desse volume d'água que cai fora do balde é igual ao empuxo, a força de empuxo para cima. Você perceberá que uma força com a direção vertical toda vez que você faz a imersão do corpo dentro da água. Tenta empurrar com a direção vertical para fora, né? Ou ainda, um peixinho sobe na água quando o empuxo é maior do que o peso dele. O peixinho desce na água quando o empuxo é menor do que o peso dele. Pense um pouco nos submarinos, né? Pense um pouco nos submarinos. Pense também nos peixes que eles têm um recipiente alveolar que acumula ar. E eles administram, né, essa força no interior do seu corpo. Ou ainda, o empuxo é igual o peso do fluido deslocado, PFD, peso do fluido deslocado, vezes, ou seja, é igual o peso do fluido deslocado, ou ainda é a massa do fluido deslocado, a massa de MFD, vezes G, que é a gravidade. Ou ainda podemos dizer que a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes G, né? Então, fazendo um desenho esquemático aqui, né, de um recipiente com água e uma bolinha no interior dele aqui, imersa. Então, a força peso no sentido para baixo e aqui a força do empuxo para cima. É um vetor, viu, minha gente? É a resultante. Ou ainda um objeto aqui semi-imerso, onde parte está fora e parte está para dentro. Então, a força de empuxo, o módulo da força de empuxo e o módulo da força peso. A gente está apenas verificando aqui nos exemplos. Ou ainda eu posso dizer que a densidade de um corpo é importante para saber se o corpo afunda ou não no fluido. Por exemplo,
tora de madeira sobre a água, ela vai flutuar, dependendo da sua densidade. Se a densidade é menor do que a água, ela vai flutuar. Se a madeira possa ser mais pesada do que a água, ela vai ficar imersa, né? Parcialmente imersa, né? Ou então, quando a densidade do corpo é menor do que a densidade do fluido ou da água, o corpo pode flutuar na superfície do líquido. Ou ainda, quando a densidade do corpo é igual à densidade do fluido, o corpo pode flutuar, o corpo fica em equilíbrio no interior do fluido, né? Quando a densidade do corpo é igual à densidade do fluido, o corpo fica em equilíbrio no interior do fluido. Ou ainda, quando a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, então o corpo vai afundar, né? Vai emergir, né? Imergir, né? Ou ainda, definindo melhor empuxo, ainda de outra visão, empuxo é a força que resulta da diferença de pressão existente entre o ponto de diferentes níveis no interior de um fluido. Vamos fazer essa análise aqui. Vamos imaginar um corpo aqui, né? Eu posso dizer, pensar aqui lá na frente, na disciplina, que esse corpo aqui é a comporta de uma barragem lá dentro. Então ele vai estar submetido a uma força empuxo para cima, né? A força peso para baixo, né? Então vamos imaginar aqui um ponto P1, representa a pressão no ponto 1, e aqui embaixo a pressão P2 no ponto 2. Então, né? O que vai ser o empuxo? O empuxo aqui vai ser a diferença, vai ser determinado por P2 menos P1, vezes a área desse corpo. O empuxo é igual à diferença de pressão vezes a área. Então imagine uma comporta lá no fundo de uma barragem, numa parede, a 10 metros de profundidade, a força que a água exerce nessa comporta. Então, dependendo do material, ela pode não resistir, né? E você vê sempre falar na televisão, as comportas romperam, né? Por isso. Então, isso também é um pouco do teorema de Esteves, que a gente viu numa das aulas passadas, né? Onde a diferença de pressão, ΔP, é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura, né? Lembre-se da bombona de refrigerante cheia d'água, onde a gente fez um furo em cima e um furo embaixo, né? Ou então, o empuxo é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura vezes a área. Outra fórmula, né? Mas não se preocupe com essas fórmulas não, que a gente vai lidando com elas na medida dos exemplos práticos. Então, o volume o volume do fluido deslocado, FSD, é igual à diferença de altura vezes a área superficial. Ou ainda, o empuxo, eu posso dizer que é igual à diferença, a densidade do fluido, dF, vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Isso aqui é o que eu demonstrei atrás, né? Então a gente vai dar demonstrar essas fórmulas com problemas práticos mais na frente, né? Não se preocupe com elas, né? A diferença de pressão, densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura, ou ainda o empuxo é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura, dá no mesmo, né? Vezes a área, né? Só coloca aqui a área, né? Vezes A, né? Quer dizer, é a forma anterior igual vezes a área mais na frente, mas na outra, né? Onde o empuxo é densidade do fluido vezes G vezes ΔH vezes a área, né? A área da superfície que está em contato com o fluido que exerce a força de empuxo, né?
Não é isso? Lembre sempre do exemplo da bola. A gente tem que colocar, fazer uma bola. Então, em cada ponto da bola que está na superfície sofre a ação de forças, né? De forças em várias direções ali, culminando com uma força resultante para fora. Então, a área dessa bola que está ali imergida é essa área que a gente está falando. Ou então, a área dessa comporta que está lá no fundo da barragem é a área que recebe essa pressão, né? Tá ok. Então a gente fica aqui com essas demonstrações. Vocês vejam esse vídeo mais de uma vez. Tente fazer uma síntese desses conceitos, né? Verifique na apostila se a apostila pode ajudar vocês. Ou também numa consulta no Google, onde vocês colocam cada ponto específico esse e o Google explica. A biblioteca do Google explica a você. Ok? Então, meu boa tarde a todos. Né?